Quem vê uma corredeira como essa, talvez imagine que ela marca o fim do caminho. Mas para quem vive o rio, ela é apenas mais uma etapa da viagem. Do outro lado, estão novos pontos de pesca, novos trechos para explorar, e para chegar até eles existe apenas uma opção: vencer a corredeira. E é exatamente aqui que a nossa história começa. Para seguir viagem rio abaixo, Wesley precisa enfrentar mais uma vez essa passagem. Ele conhece esse lugar, já passou por aqui muitas vezes, mas no rio, nenhuma travessia é exatamente igual à anterior. O nível da água muda, a correnteza encontra novos caminhos, as pedras aparecem em lugares diferentes. Por isso, antes de qualquer coisa, é preciso observar. Não existe pressa, existe planejamento. Wesley avalia o trecho, estuda a melhor passagem, procura os apoios, calcula o caminho e logo fica claro que a travessia vai exigir trabalho, muito trabalho. É hora de preparar o barco. Parte dos equipamentos precisa ser retirada. Quanto menos peso, melhor. Cada quilo faz diferença quando chega o momento de arrastar o casco sobre as pedras. E então, resta apenas aquilo que dá nome a essa história: o homem, o barco e a cachoeira. Tudo começa devagar, um passo de cada vez. O barco entra na corredeira, a água empurra, as pedras dificultam. E o que parecia simples visto de longe revela sua verdadeira dimensão. Pouca gente imagina o esforço necessário para atravessar um barco por um trecho como esse. Não é apenas força, é técnica, é experiência, é conhecimento acumulado ao longo de muitos anos convivendo com o rio. Cada movimento tem um motivo, cada parada tem uma razão. Antes de puxar, Wesley observa. Antes de avançar, calcula. Antes de forçar o barco, procura o melhor apoio. A correnteza não permite o descuido, e as pedras também não. Em alguns pontos, o casco desliza com facilidade. Em outro, trava completamente. É nesse momento que aparece a parte que quase ninguém vê: o esforço físico. O barco precisa ser reposicionado, empurrado, puxado, guiado entre as pedras. Às vezes, alguns centímetros fazem toda a diferença. Às vezes, uma pequena mudança de direção economiza vários minutos de trabalho. Mas para descobrir isso, é preciso conhecer o rio. E conhecer o rio não se aprende em livro, aprende vivendo nele. Conforme a travessia avança, a dificuldade aumenta. As pedras ficam maiores, os apoios ficam mais difíceis, a correnteza continua empurrando contra o trabalho. O peso do barco parece aumentar a cada metro conquistado. E é justamente aqui que a realidade aparece sem filtros. Não existe máquina fazendo serviço. Não existe facilidade, existe apenas experiência, resistência e a disposição para continuar. E em alguns momentos o Wesley praticamente se apoia no próprio barco para conseguir movimentá-lo. Usa o peso do corpo, procura a alavanca, busca apoio nas pedras, muda de posição, tenta novamente e avança mais um pouco. Depois mais um pouco e mais um. Quem observa de fora enxerga apenas uma travessia, mas quem presta atenção percebe algo maior. Existe conhecimento escondido em cada movimento. Porque não se trata apenas de atravessar, trata-se de atravessar do jeito certo, sem danificar o barco, sem correr riscos desnecessários, sem lutar contra o rio enquanto é possível trabalhar junto com ele. Aos poucos, o trecho mais difícil vai ficando para trás. As pedras começam a diminuir, a água volta a ganhar profundidade e aquilo que parecia o grande obstáculo retorna ao que sempre foi para quem conhece o Urucuia. Mais uma etapa do caminho, mais uma passagem vencida, mais um dia vivendo o rio. Do outro lado, a viagem continua.
Novos trechos aguardam. Novos pontos de pesca esperam pela próxima parada. E a corredeira fica para trás, levando consigo mais uma demonstração de algo que raramente aparece para quem vê apenas o resultado. Para quem vive Urucuia, não é apenas navegar sobre suas águas. Existe o conhecimento silencioso que acompanha cada ribeirinho, o conhecimento construído na prática, na observação, na convivência diária com o rio. E talvez seja justamente isso que essa travessia revela. Não apenas a força necessária para puxar um barco sobre as pedras, mas a experiência necessária para saber exatamente como fazer isso. Graças a Deus, mais uma etapa vencida. No final das contas, a correndeira continua ali. As pedras continuam ali. A correnteza continua correndo e continuar sendo assim. Mas para quem conhece o caminho, cada travessia conta uma história. E hoje se acompanhou uma delas. A história do homem, do barco e da cachoeira.